ministro Cássio Nunes Marques mandou à Polícia Federal garantir o direito dos cidadãos de Belo Horizonte de participarem de celebrações religiosas presenciais, após o prefeito Alexandre Calil afirmar que descumpriria a decisão que reconheceu a liberdade religiosa como direito fundamental garantido pela Constituição. Na decisão, o ministro Cássio Nunes Marques diz: tendo em vista que foi amplamente noticiada na mídia a intenção do senhor prefeito do município de Belo Horizonte, por meio de sua conta de Twitter oficial, de não cumprir a decisão liminar deferida nestes autos e manifestação da Advocacia Geral da União dando notícia dos mesmos fatos, intime-se a referida autoridade para ciência e imediato cumprimento daquela decisão, devendo esclarecer, no prazo de 24 horas, as providências tomadas, sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal, nos termos da lei. Sem prejuízo, intime-se a Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais para a garantia do cumprimento da liminar deferida nestes autos, caso haja eventual resistência da autoridade municipal ou de seus funcionários em cumpri-la. Outro sim, comunique-se à Procuradoria-Geral da República para a adoção das providências cabíveis, tendo em vista a gravidade da declaração pública de uma autoridade que não pretende cumprir uma decisão deste Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo das medidas que poderão ser adotadas por este relator. Intime-se e cumpra-se com a máxima urgência. Buenas noches, boa noite para todos. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra com meu amigo, o professor Marcelo Suano, que eu conheci pela mídia. Quando ele escreveu esse livro inacreditável que conta a história da Venezuela, como destruir um país, ele me contactou pela mídia. Embaixadora, eu quero conhecer a você. E aconteceu. Então, eu escrevi a contraportada de seu livro. Isso foi maravilhoso, porque foi uma reunião muito boa. Eu lembro sempre que foi uma reunião de uma pessoa que eu não conhecia e que conhece muito bem o que está acontecendo no meu país. Também é uma honra para mim falar com o Lucas. Lucas escreve muito de Venezuela e conhece muito bem a situação. Então, eles conhecem tanto bem Venezuela que eu só aqui vou fazer uns comentários, porque eles conhecem muito bem a situação. E, por supuesto, eu quero cumprimentar ao ministro Roberto, porque a FUNAG abriu as portas para mim, não como a embaixadora, sino como a professora Maria Teresa Velanante, que eu sou. E eu agradeço muito, porque quando você é professor toda a sua vida, isso não muda. Então, para mim é uma honra que a FUNAG hoje haya feito este convite para falar sobre como destruir um país. Então, eu quero começar dizendo que como você pode destruir um país petroleiro, um país que foi o país mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo? Como que aconteceu que a Venezuela hoje tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir porque estão morrendo de fome? Como é que 5 milhões de venezuelanos tiveram que cruzar a fronteira a pé? Só para colocar uma dimensão, a migração nossa nesse momento tem a mesma população que muitos países. Venezuelanos que caminaram uma distância que é desde Berlim hasta Madrid, buscando uma boa vida. Aqui em Brasil, temos 300 mil venezuelanos, de los quais 280 mil cruzaram a fronteira a pé, com a roupa que tinham posta e uma mala. Então, como destruir um país? O primeiro, quando as pessoas elegem nas eleições a uma pessoa que não tem capacitação para ser presidente. A destruição da Venezuela não começou com Maduro. A destruição da Venezuela começou com Chávez. Quando ele foi elegido no ano 1998, a Venezuela produzia 3.200.000 barriles de petróleo por dia.
3.200.000 barriles de petróleo por dia. Então, chega à presidência um homem que não tem educação, um homem que tem ressentimento social, um homem com desejos de vingança, que fez um golpe de Estado no ano 1992, que foi à prisão, e quando saiu de prisão, eu me vou a vingar. Isso foi o fato, eu me vou a vingar. E como aconteceu? Ele destruiu nosso país. Então, a primeira coisa é, se você quer destruir seu país, tem que eleger uma pessoa com as características que tive Chávez. E depois, votar por um sucessor que é pior que Chávez. A segunda coisa que aconteceu foi que nessa quantidade de dinheiro, só pode imaginar, saca uma conta. 2013, o barril de petróleo, $110, $120 por barril. Se você tem 3.200.000 barriles, é uma conta fácil. Imagina quanto dinheiro entrou nas contas da Venezuela. Você pode acreditar que hoje a Venezuela não tem energia elétrica, não tem água, não tem comida. A gente está morrendo de fome. Com essa quantidade de dinheiro que ingressou às contas do governo venezuelano, o que fez o Chávez? A primeira coisa que fez foi expropriar as terras produtivas. O primeiro que aconteceu, as melhores fazendas, as melhores, as mais produtivas, não, agora não são de seus donos, são de nosso governo. Vamos expropriar. Nessas terras que os produtores eram produtores de bem, produziam milho, farinha, arroz, feijão, bananas, frutas, tudo isso acabou. Porque eles expropriaram as terras para dividir as terras entre as pessoas e ninguém fez um investimento, ninguém fez um mantenimento, ninguém fez uma capacitação para as novas pessoas. Então, essas terras foram arrasadas. A segunda coisa que ele fez foi despedir, votar, sair de 20.000 empregados da indústria petroleira. Isso aconteceu no ano 2002. Um dia ele decidiu sair de 20.000 profissionais, engenheiros petroleiros, geologistas, pessoas que tinham toda a sua vida fazendo um trabalho maravilhoso, porque a Venezuela foi a segunda indústria petroleira mais importante no mundo. Então, se você quer destruir uma indústria petroleira, o primeiro que tem que fazer é sair das pessoas profissionais e colocar nesses postos amigos ideológicos, pessoas do partido político do presidente que não têm capacitação para fazer o que a indústria petroleira faz, que é produzir petróleo. Essa foi a segunda coisa que ele fez, expropriar as terras produtivas, colocar pessoas sem capacitação na indústria petroleira e começar a fazer convênios com governos não democráticos. O primeiro que tem que chamar a atenção de vocês é que no ano 2001, Chávez visitou Saddam Hussein no meio das sanções contra Saddam Hussein pela guerra de Iraque. E ele foi a fazer acordos com ele, com o governo iraniano, com o governo de Coreia do Norte, com Cuba, com governos não democráticos. Então, tem uma terceira opção, como destruir um país, fazer convênios com governos não democráticos. A quarta coisa que ele fez foi entregar nossa soberania, nossas forças armadas, nossa inteligência e nossa companhia para fazer documentos, identificação aos cubanos. Chávez fez um convênio com Cuba e ele entregou tudo o que é nossa identificação, registros, cartórios. Hoje, a Venezuela, se você vai vender um apartamento, ou se você vai vender um carro, os cubanos têm controle desses documentos. Aí tem uma quarta coisa, entregar a soberania a um governo estrangeiro. E Chávez abriu as portas para os cubanos, primeiro, e depois para outros, russos, chinos, iranianos.
A outra coisa que você tem que fazer para destruir um país é regalar o dinheiro que não é sujo. Chávez recebeu tanto dinheiro, foi como quando você ganhou a loteria. Então, ele decidiu repartir o dinheiro entre os amigos. Quando você precisa, Evo Morales, aqui tem dinheiro. Quando você precisa, Rafael Correa, aqui tem. Eu te vou regalar um helicóptero. Ele regalou helicópteros das Forças Armadas aos amigos. Você regala as coisas que são suas, você não regala um patrimônio nacional. Ele fez isso. Ele fez isso. Regalou nosso dinheiro, o dinheiro dos venezuelanos, o dinheiro de PDVSA. Regalou. E também fez uma estrutura burocrática de corrupção para beneficiar as pessoas que trabalhavam com ele, que isso foi CADIV, Comissão de Administração de Divisas. Se você precisava importar uma caneta, você precisava importar um quaderno, um livro, um carro, você tinha que passar por uma empresa administrada pelo governo e ele decidia, você tem dólares, você não tem. Aí ocorreu o maior acto de corrupção de nossa história. Outra coisa que você tem que fazer para destruir o país é administrar mal. E eles administraram muito mal os recursos porque eles regalaram, donaram e se corromperam. A outra coisa que você tem que fazer, o que ocorreu na Venezuela, foi transformar as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas, no passado, foram Forças Armadas profissionais, formadas em democracia, subordinadas ao poder civil. O que aconteceu? Chávez mudou tudo isso, transformou a estrutura das Forças Armadas e cambiou a doutrina de emprego das Forças Armadas, de Forças Armadas profissionais a Forças Armadas revolucionárias. Agora, sua lealdade não é com a nação, sua lealdade é comigo, com o líder da revolução. Quando você tem todos esses elementos e também tem um controle total das instituições, Chávez tive controle do Tribunal Supremo de Justiça, da Assembleia Nacional, da Contraloria, Procuradoria, Direitos Humanos. Todos os poderes estavam em controle de Chávez. Então, você tem aí todos esses elementos que hoje configuram a crise humanitária complexa mais grande do mundo depois de Síria, com uma diferença. Síria tem 10 anos de guerra civil. A Venezuela está destruída sem guerra civil. Tem 5,5 milhões de venezuelanos que tiveram que fugir. Então, essa outra coisa. Você quer arruinar um país, tem que expulsar seus melhores cidadãos. E eles expulsaram médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, maestros. Essa foi a primeira migração. Os empresários, a segunda os profissionais e agora as pessoas que vêm para o Brasil, que são pessoas que não têm trabalho, que não têm medicinas, que não têm comida, que não têm nada, que têm que cozinhar agora com lenha, como se você vivera no século XIX, que fugiram para dar comida a seus filhos. E, finalmente, como você pode destruir um país? Dando exemplos de repressão. Os venezuelanos nos levantamos nas ruas uma e outra vez. 2002, 2004, 2010, 2014, 2017. Temos mais de 400 mortos nas protestas. Mortos. Temos 344 presos políticos. Temos diputados que estão na prisão. Temos diputados, temos dirigentes políticos que eles sofrem torturas. Sofrem torturas. No ano passado, eles mataram um capitão da Marinha torturado. Ele morreu depois de ser torturado. Então, assim você destrui um país. Quando você não tem respeito por as instituições, quando você não respeita a democracia, quando você não respeita a opinião dissidente, quando você coloca as pessoas na cárcel, na prisão, tortura, censura, reprime, acaba com a prensa livre, acaba com a propriedade privada, acaba com o investimento e expulsa os melhores cidadãos do seu país, você tem um país que está destruído, como está meu país agora. Então, o que eu posso falar é um chamado de alarma pela região.
tem que cuidar sua democracia. Quando os cidadãos não cuidam a democracia, acontece o que aconteceu na Venezuela. Isso que eu posso falar com vocês. Eu vou deixar hasta aqui para escutar suas perguntas. Obrigada.